seu José, sua mulher quer falar com o senhor. E onde ela tá? Olha ela ali. Oi, minha linda. O que a gente faz depois que a gente casa, coroa? Mas eu tô com 93. Só cagar e mijar. Assim, eu sou donzela, né? Eu nunca casei. Foi comigo. Vai continuar, donzela. E que depois que a gente casa, o que a gente faz? Eu não sei, não. E você com esse sorrisão? O que é que vocês acham? Eita, não tem mais comprimido que levante. Eu vou... Menino, me leva no hospital. Eu vou mandar engessar. Ou eu pego, ou eu morro.